Se prepare para levar um choque de realidade que vai te deixar com os cabelos em pé. A espaçonave Voyager 1 foi lançada há 45 anos e continua explorando regiões que a humanidade nunca conheceu, muito tempo depois do fim de seu prazo de validade. Essa é a realidade fantástica de uma missão da NASA que está reescrevendo as regras da exploração espacial. E tem um detalhe inacreditável: essa espaçonave não só está a bilhões de quilômetros de distância de seu local de lançamento, mas também está enviando de volta à Terra dados utilizando uma tecnologia mais ultrapassada do que as fitas cassetes do seu avô. Isso já é chocante, mas não é tudo. Essa missão da NASA, lançada em 1977, acaba de revelar uma descoberta arrepiante que está deixando a comunidade científica empolvorosa e capturando a atenção do mundo inteiro. O que poderia ser essa descoberta horripilante da última fronteira do espaço? E o que isso significa para todos nós aqui na Terra? Vamos mergulhar no desconhecido e desvendar os segredos do cosmos. Houve um momento histórico em que os astros se alinharam, e duas das espaçonaves mais impressionantes já lançadas ao espaço decolaram. Era 1965, o início da era da exploração espacial, e Geoffrey Flandro, uma mente brilhante do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, tinha uma tarefa monumental e traçar o caminho ideal para uma sonda espacial alcançar os distantes gigantes do nosso sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Armado apenas com um lápis, esta adorada ferramenta de precisão dos engenheiros no século XX, Flandro fez uma descoberta de cair o queixo. Ele percebeu que, no final da década de 1970 e início da década de 1980, todos os quatro gigantes gasosos se alinhariam em uma dança cósmica, formando um colar celestial com a Terra. Esse fenômeno único significava que uma espaçonave que passasse por cada planeta poderia ganhar um impulso de velocidade, devido à atração gravitacional, como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível, e disparada como uma pedra em um estilingue. Flandro calculou que uma viagem da Terra a Netuno, que levaria 30 anos, poderia ser realizada em apenas 12 anos, graças a esse estilingue gravitacional. Mas havia uma condição, e esse alinhamento acontece apenas uma vez a cada 176 anos. Não querendo perder uma oportunidade tão extraordinária, a NASA agiu rapidamente. Em um intervalo de meros 15 dias, eles lançaram duas espaçonaves idênticas chamadas Voyager 1 e Voyager 2, no verão de 1977, com o objetivo de aproveitar ao máximo esse alinhamento cósmico. Mal sabiam eles que essas naves gêmeas iriam quebrar todos os recordes da história das missões espaciais. Mais de 45 anos depois, Voyager 1 e Voyager 2 continuam fortes, enviando informações inovadoras das regiões mais distantes do nosso sistema solar, diariamente. Eles superaram qualquer outra espaçonave da história e viajaram mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Isso é um feito notável, considerando que a duração original da missão era para ser de apenas 4 anos, e já se vão 45, e contando. Mas esses pioneiros interestelares iriam encarar algumas surpresas desde o início de suas jornadas épicas. Eles forneceram vistas surpreendentes e detalhadas das luas de Júpiter e Saturno, revelando um mundo muito mais dinâmico e ativo do que se esperava. Com suas descobertas de vulcões ativos e campos de gelo em constante movimento, as duas Voyager desafiaram as expectativas e mudaram para sempre nossa compreensão desses mundos distantes. A Voyager 2 abriu caminho pelo cosmos, tornando-se a primeira espaçonave a se aventurar perto de Urano, em 1986, e depois passando por Netuno apenas 3 anos depois. Ela permanece sendo a única espaçonave a ter embarcado em uma jornada tão distante, surpreendendo os físicos com descobertas impressionantes em território inexplorado, a 50 bilhões de quilômetros de casa. Essas sondas interestelares pioneiras, que não são maiores do que um Fusca, desafiaram as expectativas e continuam a ampliar os limites de nossa compreensão sobre o universo. A jornada épica das Voyager começou com um impulso gravitacional de Vênus, uma manobra nunca antes tentada por espaçonaves, a caminho de Mercúrio, tornando-as verdadeiras desbravadoras. Mas não foi uma tarefa fácil, com margens de erro medidas em poucos minutos e várias tentativas até acertar. A primeira etapa de sua viagem até Júpiter as levou a uma distância 10 vezes maior da Terra do que Mercúrio, e elas tiveram que navegar pelo perigoso cinturão de asteroides, um feito considerado quase impossível, antes delas. Na verdade, um pouco antes, ainda na década de 1970, as naves Pioneer 10 e 11 abriram este caminho pelo denso cinturão de asteroides incólumes, pavimentando a estrada para as Voyager. Este era apenas um pedaço do conjunto impressionante de desafios enfrentados pelas Voyager.
Para se ter uma ideia, os computadores destas naves têm apenas 69 kilobytes de memória, algo 100 vezes menor do que o telefone celular mais fraco que se fabrica atualmente. Os dados coletados pelos instrumentos a bordo eram armazenados em gravadores de fita de 8 faixas, antes de serem transmitidos de volta à Terra por um modesto transmissor de 23 watts, com uma potência semelhante à de uma lâmpada de geladeira. Equipadas com antenas de 4 metros de largura, as Voyager usam comunicação por rádio, viajando na velocidade da luz, para enviar e receber mensagens. No entanto, sua imensa distância da Terra, avançando 3 ou 4 segundos-luz a cada dia, apresentava desafios enormes para se manterem conectadas. Os sinais da Voyager 2 levavam mais de 18 horas para alcançar a Terra, e a crescente interferência do ruído da Terra, incluindo rádios, televisões, telefones celulares e outros, tornava cada vez mais difícil ouvir os sussurros do destino vindos da espaçonave. No entanto, apesar desses obstáculos, as Voyager desafiaram as probabilidades e continuam a surpreender os astrônomos com descobertas inesperadas no vazio interestelar. Sua jornada reescreveu nosso livro de possibilidades cósmicas e alterou nossa compreensão dos reinos desconhecidos do espaço. Muito além do nosso sistema solar, encontra-se a enigmática nuvem de Oort, uma reunião celestial de entidades semelhantes a cometas, unidas pela atração gravitacional do Sol, estendendo-se até a metade do caminho em direção à estrela mais próxima. A nuvem de Oort permanece como um reino distante que as Voyager estão lentamente, mas constantemente, explorando. No entanto, em direção ao espaço interestelar, há uma frente mais acessível, longe dos ventos solares. É aqui que a heliopausa, a fronteira entre nosso sistema solar e o espaço interestelar, marca o início de território desconhecido. Antes das sondas Voyager, as estimativas da distância da heliopausa eram inconsistentes, mas avaliadas em algo em torno de 50 unidades astronômicas. À medida que as espaçonaves se afastavam desse marco, nenhum dos esperados indícios de trânsito interestelar foi detectado, deixando os cientistas perplexos. Um dos indicadores antecipados da entrada no espaço interestelar era um aumento abrupto nos raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia expelidas por supernovas e outras catástrofes cósmicas, viajando quase na velocidade da luz. No entanto, a maioria dos raios cósmicos de baixa energia é desviada pelo imenso escudo magnético criado pela heliosfera que protege nosso sistema solar interno da maioria das ameaças externas. A equipe da Voyager também estava atenta a quaisquer mudanças no campo magnético dominante, à medida que a espaçonave se aventurava mais. O meio interestelar, composto por gases ionizados e influenciado por estrelas próximas, esperava-se ter uma orientação de campo magnético diferente em comparação com a heliosfera. No entanto, as Voyager não relataram nenhuma alteração desse tipo, aumentando ainda mais o mistério. Foi em 25 de agosto de 2012 que a Voyager 1 finalmente cruzou a heliopausa e transmitiu dados intrigantes de volta. Embora tenha confirmado o aumento esperado na densidade do plasma, não houve indicação de uma mudança na direção dos campos magnéticos ambientes. Isso foi inesperado, pois assumia-se que uma mudança na direção do campo magnético ocorreria ao fazer a transição de uma região onde o campo magnético do Sol prevalecia para uma influenciada por outras estrelas. Em novembro de 2018, a Voyager 2 embarcou em uma jornada extraordinária em direção à costa interestelar, chegando à heliopausa, a fronteira de nosso sistema solar, a 120 unidades astronômicas, UA, da Terra, a mesma distância alcançada por sua sonda gêmea 6 anos antes. Mas o que intrigou os cientistas foi que a Voyager 2 não detectou nenhuma mudança no campo magnético, de acordo com os modelos teóricos, adicionando mais um enigma à equação. Conforme as sondas Voyager se aproximam do espaço interestelar, seus dados revelavam mudanças pequenas e intrigantes perto da heliopausa, influenciadas pelas interações da heliosfera. No entanto, em escalas vastas, o campo magnético mostra variação insignificante. Isso levanta questões sobre se as espaçonaves eventualmente vão deixar essas margens turbulentas para trás e encontrar o verdadeiro campo magnético interestelar, ou se a compreensão atual da simulação está totalmente equivocada. Alguns acadêmicos especulam que as Voyager ainda podem estar dentro da heliosfera, enquanto outros discordam com base no aumento significativo de raios cósmicos galácticos e densidade de plasma detectados pelas sondas, apontando para a opinião majoritária no meio científico. Resolver um dos enigmas mais fundamentais sobre a heliosfera é como tentar ver um aquário do ponto de vista de um peixe. Precisamos de uma sonda interestelar para iluminar o assunto de fora para dentro.
No entanto, embora algumas tecnologias, como telefones do tipo orelhões, bips e moedas, tenham se tornado obsoletas, as Voyager continuam a desafiar as probabilidades com seus sistemas ultrapassados, mais resilientes. Essas espaçonaves são alimentadas por tecnologia de 50 anos atrás, operadas com softwares primitivos, e seus projetistas não podiam contar com linhas de código complexas. O Voyager 2 aparentemente possui 5 instrumentos operacionais, enquanto o Voyager 1 tem 4, todos alimentados por um mecanismo que converte o calor do decaimento radioativo do plutônio em eletricidade. No entanto, a NASA teve que recorrer a um modo de triagem, pois a produção de energia das Voyager diminui cerca de 4 watts a cada ano. Há 3 anos, os engenheiros da missão tiveram que desligar o aquecedor do detector de raios cósmicos, um instrumento crucial para determinar a transição da heliopausa. Apesar de formalmente desligado, o instrumento continuou funcionando, mesmo em temperaturas extremas muito acima de seus limites testados. Um feito verdadeiramente impressionante. O magnetômetro e o instrumento de ciência de plasma devem ser os últimos a serem desligados, pois estão localizados dentro do corpo principal da espaçonave, aquecidos pelo calor produzido pelos computadores, enquanto os outros instrumentos estão montados em uma haste de fibra de vidro de 13 metros de comprimento. O que está reservado para as Voyager no futuro? Se tudo correr conforme o planejado, os cientistas poderão estender suas missões até 2030. Mas o verdadeiro fator determinante é o poder. Mesmo que as Voyagers continuem avançando sem se deter diante dos desafios, em um período de tempo impressionante de 16.700 anos, a Voyager 1 passará por Próxima Centauri, nossa estrela vizinha mais próxima, e a Voyager 2 continuará ainda por 3.600 anos. Depois disso, elas continuarão a orbitar a galáxia por milhões de anos, muito tempo após o nosso Sol ter desaparecido e a heliosfera ter se dissipado. Essas espaçonaves resilientes ainda estarão lá, em grande parte intactas, ao contrário de nosso pequeno planeta azul. Talvez elas até entreguem uma mensagem final em algum momento durante sua jornada infinita. No entanto, ela não será transmitida pelo rádio. E, se for transmitida, não haverá humanos para receber a transmissão. A saga das Voyagers continua sendo um testemunho da exploração humana e da curiosidade científica, desafiando os limites do tempo e do espaço. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Muito obrigado por acompanhar esta viagem até o fim.